Naquele tempo, o mundo era ruim, naquele tempo em que eles eram retirantes. Mas depois se consertara. Para bem dizer, as coisas ruins não tinham existido, né? Como se não existissem mais. No geral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. A sede não atormentava as pessoas. E à tarde, aberta a porteira, o gado miúdo corria para o bebedouro. Ossos e seixos transformavam-se às vezes nos entes que povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os bancos de macambeira. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra. Com certeza é importante porque figurava na conversa de Sinha Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria invejoso. Inferno, inferno, era a palavra que ele queria aprender, né? Bom, aqui é claro que nós temos que lembrar dessa percepção muito imediata, que é a falta de educação. Não entenda educação aqui como escola somente, né? Educação é ter acesso a qualquer cultura, né? Então essa percepção imediata que a falta de educação acaba causando no menino mais velho, né? Bom, se eu já não consigo ver mais a seca, se eu já não estou com sede, se a cachorra aqui já não está morrendo de fome, então logo nem existe essas coisas de seca, de ficar andando sem rumo no sol. Não existe mais, né? É essa a falta, é essa consequência que a falta da literatura, e aqui entenda a literatura como histórias, desde alguns índios que se reúnem em volta da fogueira para contar história, é essa consequência da falta de histórias, né? É a história, é a literatura que funda uma civilização. Você pode encontrar um monte de civilizações que não tem matemática, que não tem filosofia, que não tem um monte de coisa, mas você não vai encontrar civilização alguma que não tenha literatura, história, um mito fundador, né? Então você não encontra isso. Não acreditava que um nome tão bonito, inferno, servisse para designar coisa ruim, e resolvera discutir com Sinha Vitória. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem, Sinha Vitória impunha-se a autoridade visível e poderosa. Se houvesse feito menção de qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-lo dando-lhe um cocorote, e isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a causa única dos cascudos e puxavantes de orelha. Puxavante aqui é puxão, né? É um jeito popular de falar puxão, né? Empuxão também pode ser falado, né? Pensava até que a zanga delas, das pessoas crescidas, era a causa única dos cascudos e puxavantes de orelha. Essa convicção tornava-o desconfiado, fazia-o observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar Sinha, Vitória, porque ela estava bem disposta. Explicou isso à cachorrinha com abundância de gritos e gestos. Baleia detestava expansões violentas. Estirou as pernas, fechou os olhos e bocejou. Para ela, os pontapés eram fatos desagradáveis e necessários. Só tinha um meio de evitá-los, a fuga. Mas às vezes apanhavam-na de surpresa. Uma extremidade de alpercata batia-lhe no traseiro. Saía latindo, ia esconder-se no mato com desejo de morder canelas. Incapaz de realizar o desejo, aquietava-se. Efetivamente, a exaltação do amigo era desarrazoada. Tornou a estirar as pernas e bocejou de novo. Seria bom dormir.
O menino beijou-lhe o focinho úmido, embalou-a. A alma dele pôs-se a fazer voltas em redor da serra azulada e dos bancos de macambira. Fabiano dizia que na serra havia tocas de sussuaranas. Sussuaranas é a onça parda, ok? É um tipo de puma. E nos bancos de macambira, rendilhados de espinhos, surgiam cabeças chatas de jararaca. A imaginação dele que está se expandindo, visitando os lugares, né? Esfregou as mãos finas, esgaravatou as unhas sujas, pensou nas figuras abandonadas junto ao barreiro, mas isso lhe trouxe a recordação da palavra infeliz. Diligenciou o afastar do espírito aquela curiosidade funesta. Imaginou que não fizera a pergunta, não recebera, portanto, o cascudo. Levantou-se. Via a janela da cozinha. O cocó, ou seja, o coque, né? O cocó de Sinhá Vitória, e isto lhe dava pensamentos maus. Foi sentar-se debaixo de outra árvore. Avistou a serra coberta de nuvens. Ao escurecer, a serra misturava-se com o céu e as estrelas andavam em cima dela. Como era possível haver estrelas na terra? A cadelinha chegou-se aos pulos, cheirou, lambeu-lhe as mãos e acomodou-se. Como era possível haver estrelas na terra? Entristeceu. Talvez Sinhá Vitória dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de jararacas e sussuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelha e pancadas com bainha de faca. Apesar de ter mudado de lugar, não podia livrar-se da presença de Sinhá Vitória. Repetiu que não havia acontecido nada e tentou pensar nas estrelas que se acendiam na serra. Inutilmente. Àquela hora, as estrelas estavam apagadas. Sentiu-se fraco e desamparado. Olhou os braços magros, os dedos finos, pôs-se a fazer no chão desenhos misteriosos. Por que Sinhá Vitória tinha dito aquilo? Abraçou a cachorrinha com uma violência que a descontentou. Não gostava de ser apertada, preferia saltar e espojar-se. Espojar-se é deitar-se e rolar no chão, né? Farejando a panela, franzia as ventas e reprovava os modos estranhos do amigo. Um osso grande subia e descia no caldo. Esta imagem consoladora não a deixava. O menino continuava a abraçá-la, e Baleia encolhia-se para não magoá-lo, sofria a carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que vinham da cozinha. Havia ali um osso graúdo, cheio de tutano e com alguma carne.